Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Agradeço lisonjeado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Me alegro pelo interesse que manifestaram, sobretudo em relação ao tema, porque, em geral, o povo brasileiro e as instituições acadêmicas foram educadas de costas para a América Latina. Nós, do Brasil, somos uma espécie de irmãos siameses que sempre temos os olhares mais voltados para a Europa, para os que nos colonizaram, do que para os nossos irmãos, que são nossos vizinhos. Agradeço também a oportunidade por voltar a essa universidade, que sei é um ambiente relativamente conservador e acho que nem todos os cursos se sentiriam motivados em receber um representante do MST. E também sempre fico muito gratificado em participar em atividades dessa região, porque afinal é aqui nessa região, como foi dito, que estão os meus laços familiares, desde quando o Giuseppe Stedley, com seus 19 anos, veio de Terragnolo, na província de Trento, para Antônio Prado. E também porque foi nessa região, quando ainda muito jovem, na época da ditadura militar, comecei minha militância social e política através do trabalho que fazíamos na época, junto com tantos companheiros e companheiras, na organização dos sindicatos de trabalhadores rurais, que mesmo ainda no período da ditadura militar, começamos uma luta pelos direitos do trabalho do colono, que era transferido através do preço da uva. E também aqui em Caxias, trago boas lembranças, mais além dos meus primos ricos, porque na época da ditadura, aqui em Caxias havia um polo da teologia da libertação, que formou toda uma geração de militantes sociais que tinham ligações com a igreja. E naquela época havia uma corrente muito forte da teologia da libertação que utilizava aqui na diocese, sobretudo através de um organismo que se chamava COM, Centro de Orientação Missionária, que desenvolvia muitos cursos de formação para lideranças e agentes de pastorais, que, na minha opinião, formou toda uma geração daquele período que depois se inseriam em movimentos e se transformaram em luta social, não só na região, mas no Rio Grande inteiro e pelo Brasil afora. Infelizmente, também para extravasar a minha raiva, o papado do João Paulo II combateu a teologia da libertação e a Igreja Católica teve uma inflexão para o conservadorismo e deu no que deu agora. E que a Igreja Católica está muito mais preocupada com seus próprios problemas e com falsos problemas morais. Mas não tenho dúvida
o inferno existe para Papa também. E muitos deles lá estão. Segundo eu li uma mensagem do Demo que distribuiu nas redes sociais há pouco tempo. Bem, lembranças à parte, vamos ao que interessa, que é o tema da noite de hoje. Nós tivemos que adiar 2, 3 vezes essa atividade, porque eu me comprometi em vir e chegava alguns dias antes, acabava surgindo outros problemas que o movimento me impunha outras obrigações. E quase tive que transferir de novo a atividade de hoje, em função agora dessas manifestações da juventude, da qual o MST também está envolvido, mas em respeito aos companheiros que estavam organizando, ponderei que era melhor manter a visita e embora, se fôssemos pela conjuntura, o melhor mesmo era nós debater a situação no Brasil, né? Mas como programamos e anunciamos o tema da América Latina, que eu também acho muito pertinente, eu vou fazer uma introdução, conforme combinamos, uns 30, 40 minutos, e depois, se é entendido, faremos um debate, né? Pode falar mais se quiser, se achar importante. Não, o João 23 dizia que depois de meia hora nem o diabo escuta. Então vou procurar não ser tão abusivo da paciência de vocês. Bem, o que está acontecendo na América Latina hoje, da qual o Brasil está inserido? Para entender o momento atual, sempre é bom recorrer um pouco à história, já que em qualquer circunstância, qualquer sociedade, ela é sempre resultado do seu passado. Por isso que não é apenas uma frase feita, aquela que se diz, quem não conhece a sua história não saberá participar do futuro. É porque a vida em sociedade, ela é sempre fruto das ações anteriores. Então, para fazer uma rápida regressão histórica, o continente latino-americano, do ponto de vista da economia e da política, ele sempre esteve na esfera de influência do Império dos Estados Unidos. Primeiro, nós somos colônia do capitalismo comercial europeu, que nos dominou durante 4 séculos, mas a partir do século XX e da entrada do capitalismo na sua etapa industrial, o Brasil e a América Latina passaram a estar na órbita dos interesses econômicos dos Estados Unidos. Até porque a economia dos Estados Unidos foi a primeira economia industrial que chegou à etapa do imperialismo. E o imperialismo não é apenas uma força de expressão militar em que um país impõe a sua vontade a outro país. Mas o imperialismo é uma categoria econômica da economia política. Essa expressão foi criada pelos pensadores clássicos do final do século XIX, início do século XX, Hilperding, Bukharin, que eles perceberam que o capitalismo industrial, quando ele tomava conta de todo o mercado nacional de um determinado país, em seguida, como uma necessidade econômica,
para continuar acumulando riquezas e se expandindo como capital, ele saía das suas fronteiras e necessariamente ia para outros países para poder se apropriar dos recursos naturais, da mão de obra e do mercado daqueles países. Então, o imperialismo é uma etapa do capitalismo industrial necessário para que aquelas economias capitalistas desenvolvidas possam continuar acumulando, agora, sobre a base da dominação econômica de outros países. Então, a partir do século XX, toda a América Latina passou a ser dominada pelo imperialismo norte-americano. Ou, já que estamos numa universidade, pelo imperialismo estadunidense, porque fazem parte da América do Norte também o México e o Canadá, que não são imperialistas. Bem, e ao longo do século XX, aconteceram muitas lutas do nosso continente para enfrentar esse poder do império. Não vou abusar da paciência de vocês falando de todo o século XX, mas apenas para refrescar a memória de um período mais recente que a maioria de nós vivemos. Durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, houve uma efervescência da luta social em todo o continente, que questionaram a dominação imperialista. E em alguns países chegaram a criar situações revolucionárias, no sentido do povo tomar o poder e escolher outros caminhos independentes. Isso aconteceu na Guatemala, no Chile, na Nicarágua e em Cuba, e na República Dominicana. Desses 5, 6 países, apenas Cuba conseguiu sobreviver. Bem, quando esse movimento de ascenso de massas que veio da Segunda Guerra Mundial até a década de 60, 70, parecia se estender para todo o continente, a resposta que o Império dos Estados Unidos deu foi a implantação de ditaduras militares. E todo o continente passou a década de 70 e 80 sob domínio das botas militares, que, na minha opinião, inclusive, foram utilizados para atender às necessidades de acumulação das grandes empresas do Império estadunidense. Acredito que a maioria dos militares que se envolveram nessas ditaduras nem sequer tinham consciência de qual era o papel que eles estavam cumprindo nesse quadrante da história. E o resultado das ditaduras, até hoje nós estamos pagando preço. No Brasil, inclusive, está aí a Comissão da Verdade, porque até hoje os torturadores não foram punidos, que é uma condição humana, já que a tortura é abominável em qualquer sociedade. Abro um parênteses para fazer uma autocrítica de esquerda. Fidel Castro fez críticas públicas às Farc e à Colômbia e rompeu relações do Partido Comunista Cubano com as Farc, quando descobriram que as Farc praticavam tortura com seus presos políticos. Fecho parênteses. Portanto, o tema da tortura extrapola as condições políticas. É uma questão do ser humano. E nós não podemos admitir, em hipótese alguma, essa situação. Por isso que é fundamental que a Comissão da Verdade aqui do Brasil identifique todos os torturadores que ainda andam por aí
e que a lei brasileira os puna para que nunca mais se repita. E para evitar que a polícia civil e militar pratique a tortura como está fazendo nas delegacias contra presos comuns. Fecho parênteses. Voltamos à América Latina. Depois daquele período de ditadura, como parte das reações naturais da luta política, durante toda a década de 80, houve movimentos sociais e políticos pela democratização dos países. E, de fato, na maioria dos países, conseguimos derrotar os regimes militares e reingressar a sistemas políticos um pouco mais democráticos, pelo menos naquilo que se conhece como uma democracia burguesa formal. No entanto, apesar de termos conquistado a redemocratização, ao mesmo tempo, os Estados Unidos mudou sua política externa, deixou de apoiar regimes militares, porém introduziu em todo o continente as teses econômicas do neoliberalismo, que na essência eram introduzir os princípios do livre comércio, da liberdade total para o capital externo, para dominar as nossas economias em condições de democracia. E foi assim que toda a década de 90, todos os países da América Latina ingressaram nessa órbita dos interesses dos americanos com políticas neoliberais, que na essência eram tirar travas nacionalistas, tirar travas do poder público, naquilo que eles chamavam, agora a saída é um Estado mínimo, para que o capital pudesse atuar sobre a sociedade sem nenhum controle. E isso levou ao que vocês sabem, a desnacionalização da nossa economia, a privatização dos estatais, a desregulamentação completa, em que os capitalistas passaram a fazer o que quiseram em nossos países. Da qual, aqui no Brasil, a expressão máxima foi o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso. E estamos até hoje pagando o preço daquelas políticas. Bem, o supra-sumo do neoliberalismo na América Latina, o seu auge, seria completado com o plano estratégico dos americanos, que seria o Acordo da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. A ALCA era, na verdade, vejo que há muitos estudantes de direito aqui, era, na verdade, apenas um guarda-chuva jurídico em que todos os estados nacionais se submeteriam às condicionantes do capital estadunidense. O Clinton lançou o programa em 1995, com honras e pompas em Miami. Todos os presidentes daquela época aceitaram, mas como era um aparato jurídico, necessitava passar pelos congressos nacionais e por processos de adesões mais formais do que uma simples reunião de presidentes, onde o presidente vai lá e está de acordo. Então, os Estados Unidos passou de 95 em diante e se deu o prazo de 10 anos para, naqueles 10 anos futuros, impor a todo o continente o que eles queriam. Uma área livre para o capital americano em toda a América. Ou seja, o sonho americano era transformar o nosso continente em um grande Estados Unidos. Inclusive, fazia parte da ALCA a adoção do dólar como moeda única. Vocês imaginem a desgraça que seria. Os Estados Unidos controlando a moeda de todo mundo. E alguns países chegaram a adotar, e até hoje usam, porque não
conseguiram voltar atrás. É o caso do Panamá, do Equador. Mesmo no governo Correia, está lá usando dólar. O dia que os Estados Unidos quiser derrubar o Correia, é só chegar com um boing carregado de dinheiro e derruba o governo. E o governo Correia não tem o controle da sua moeda. Fruto daquela herança perversa do neoliberalismo. Fazia parte, inclusive, da ALCA, um novo Tribunal Internacional para Assuntos de Comércio. Não seriam mais os tribunais nacionais que legislariam sobre tendências comerciais entre empresas. Afora todo um processo de liberalismo, de quebra de impostos, de equidade entre a legislação trabalhista. Por exemplo, que causa espécie agora. Nos Estados Unidos, até hoje, a classe operária não conquistou direito de férias de 30 dias. Nos Estados Unidos, um operário, no máximo, pode tirar uma semana de férias por ano. E pode negociar para que essa semana ele use ao longo do ano nas necessidades familiares que tem. Então, eu falto um dia de serviço porque a minha mulher ficou doente, o meu marido ficou doente, desconta nas férias. Não existe. 30 dias de férias é uma revolução para eles. Não existe dia 1º de maio nos Estados Unidos, embora eles sejam os culpados. Lá se trabalha dia 1º de maio. Bom, o que a ALCA previa? Que a legislação trabalhista americana, que é um atraso, se estenderia para todos os países. Porque eles diziam, é preciso que as relações de trabalho sejam iguais, para estabelecer as mesmas condições de exploração. Bem, e chegaram a contratar, me disseram que também alguns estudantes de filosofia, chegaram a contratar um filósofo japonês, assessor da Casa Branca, Francis Fukuyama, que escreveu um livro, dizendo que esse projeto do capitalismo livre era o fim da história. Portanto, aviso aos transeuntes, vocês chegaram ao final da história. Depois de vocês não haverá nada, só o caos capitalista. Essa era a tese filosófica desse grandíssimo filho da mãe, Fukuyama. Bem, então esse era o cenário da ALCA. E notem, reunião de Miami de 1995, todos os presidentes, entre eles o nosso, Fernando Henrique, assinaram se comprometendo com esse processo de implantação da ALCA. Evidentemente começou a haver reações. Aqui no Brasil mesmo nós construímos um grande movimento popular contra a ALCA, fizemos um plebiscito com 10 milhões de votos e as resistências começaram a aparecer. À medida que a ALCA ia avançando com privatizações, com liberalização, os povos iam reagindo. Houve revoltas em Cochabamba, no Peru, na Argentina, o Caracaço, na Venezuela, em que a polícia matou 7.000 manifestantes. Até que esse processo começa a ter sinais de mudança quando um jovem militar da Academia Militar da Venezuela, Hugo Chávez Frías, junto dos seus colegas, todos tenentes e coronéis, se rebelam e tentam derrubar o governo neoliberal do Andrés Pérez, que havia assinado a ALCA. E, portanto, estava prestes a introduzir o dólar na economia venezuelana. Isso foi em 94. A tentativa foi fracassada, todos eles foram presos. Porém, foram condenados à prisão perpétua, depois diminuíram para 10 anos, depois continuam as pressões, virou 2 anos e meio. E quando Chávez sai da cadeia, já sai como líder popular. Dada a sua coragem pessoal e do grupo de militares. E também porque tinha formação política, então não dizia besteira. E, em 98, como parte desse processo, ele se candidata e ganha as eleições com 78% dos votos. Não houve, no século XX, nenhum presidente
que disputou eleições livres, que tenha se elegido com 78% dos votos. Bem, ele toma o governo em 99, eleito democraticamente, com esse enorme apoio popular, e aí então, nessa eleição de 99, começa a uma resistência institucional ao plano do Império. E se multiplicam as revoltas populares em outros países, que então, na década seguinte do ano 2000, essa resistência popular se traduz na eleição de diversos governos progressistas manifestadamente contra a ALCA. Então, a eleição desses governos, que começou com o Chávez, e aqui tivemos o Lula, teve a carga simbólica de que, mais do que votar num projeto de nação, foi um voto de protesto contra o neoliberalismo. E, com isso, criou as bases institucionais para, em 2005, quando os presidentes da América voltaram a se reunir, agora em Mar del Plata, e em vez de assinar definitivamente o que seria o fim do processo da ALCA, eles assinaram, na verdade, foi o fim da ALCA. E lá em Mar del Plata, aliás, acompanhada por uma greve da cidade e com uma mobilização impressionante, os argentinos, em nome do povo latino-americano, enterraram coletivamente o projeto de dominação imperialista que se chamava ALCA. Pois bem, os americanos ficaram putos da cara, eles perceberam o sinal da vitória do Chávez, regredindo um pouco no tempo. Vocês lembram, em 2002, enquanto aqui nós estávamos elegendo Lula, lá na Venezuela, os americanos tentaram o último golpe, que foi derrubar o Chávez. E sequestraram ele, levaram para um forte e iam assassiná-lo. E o que salvou foi que milhares de venezuelanos cercaram o palácio, foram para as ruas, ficaram 3 dias na rua sem dormir, e isso assustou os golpistas dos Estados Unidos. Com medo que gerasse um processo ainda mais revolucionário, e eles acabaram salvando a vida do Chávez, e o Chávez voltou a assumir o governo. Bem, então esse foi o contexto histórico que nos levou aos dias de hoje na conjuntura e na correlação de forças da América Latina. Nós derrotamos o projeto de império da ALCA, elegemos alguns governos progressistas e agora chegamos a 2012, num cenário, inclusive, em que a própria figura principal desse processo mais recente, que foi o Chávez, por uma enfermidade adquirida até agora não explicada, mas há fortes indícios que foi uma enfermidade induzida, como foi o caso do Arafat, já comprovado. Ele veio a falecer e isso trouxe um prejuízo muito grande para as forças progressistas anti-imperialistas na América Latina. Felizmente, o papel das pessoas na história é importante, mas não é determinante. O que é determinante é como as massas se movimentam na luta de classe. E certamente o povo venezuelano vai continuar mobilizado e produzir outros Chávez. Então, diante desse cenário histórico que eu descrevi, qual é a correlação de forças que se estabelece hoje entre
às muitas forças que se degladiam no continente, do capital, do povo, dos trabalhadores. Nós temos uma articulação dos movimentos sociais da América Latina, da qual eu estou pessoalmente envolvido, claro, em representação à MST, à Via Campesina, etc. Mas isso me dá o privilégio de poder participar de reuniões continentais, ler documentos, ouvir palestras que nos ajudam a entender melhor o cenário da América Latina. E isso que eu vou compartilhar, estou compartilhando com vocês, é também fruto dessas análises dos movimentos sociais, e não da minha cabeça. Então, os movimentos sociais, nós achamos que hoje, na América Latina, há um confronto permanente entre três projetos que disputam o futuro das sociedades locais e do continente como um todo. Há o primeiro projeto, que é a tentativa dos Estados Unidos recolonizarem o nosso continente. Eles perderam a ALCA, perderam uma batalha decisiva, mas não perderam a guerra. E, portanto, os Estados Unidos, nos últimos meses e anos, está tentando retomar a ofensiva para recuperar sua influência econômica sobre o continente. E como é que ele está tentando recuperar? Primeiro, o objetivo principal deles é, através das empresas americanas, se apoderar, terem a propriedade privada dos recursos naturais do nosso continente. Porque os Estados Unidos, como vocês sabem, é muito pobre de reservas minerais e de petróleo. Eles são dependentes de importação. E a América Latina, em contraposição, é muito rica. As últimas reservas do mundo de petróleo, minério de ferro, alumínio, bauxita e energia elétrica, de hidrelétrica, estão aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos querem se apropriar. Eles tentaram via ALCA, não conseguiram, então agora vem pelas empresas. As empresas americanas vão lá, tentam conseguir as outorgas de minério, compram os leilões de petróleo, compram as hidrelétricas. Há uns 3 meses atrás eu vi na televisão do governo uma cena patética. A Dilma foi na inauguração da hidrelétrica de Estreito, sobre o Rio Tocantins, e o dono da hidrelétrica é uma empresa americana, a AES. E o dono da empresa deu um discurso em inglês. Era visível o constrangimento da presidenta, que nem estava entendendo o que o dono da hidrelétrica que ela estava inaugurando estava dizendo. E nem eu estava entendendo, né? Porque eu acho que até eles não estavam prevenidos, então não aparecia a tradução lá na NBR. Então, vocês imaginem a cena. A presidente de um país vai inaugurar uma obra que se diz importante para o país, e o dono é um americano que nem sequer fala português. Nem sei qual é as regras que ele cagou no discurso dele. Mas isso é revelador, é a simbologia de como é que os americanos vão querendo controlar. A outra forma dos americanos influenciar na nossa economia é de novo com o dólar. Eles não conseguiram por lei impor o dólar, mas usam pelo mercado. E qual é a gravidade do dólar? Que o dólar, desde a época do Nixon, não tem mais compromisso internacional de ter paridade com o ouro e nem é garantido pelo Tesouro Americano. Portanto, o dólar é um papel pintado de verde, que os Estados Unidos têm a maquininha e emite quanto quiser, sem prestar conta a ninguém. E os Estados Unidos têm um déficit no seu orçamento de 500 bilhões de dólares por ano, até para financiar as guerras. E tem um déficit comercial nas relações de compra e venda com o exterior de 700 bilhões. Portanto,
O déficit da economia americana é de 1 trilhão e 200. Como é que eles pagam isso? Cobrando do cidadão americano? Não. Botando a maquininha do dólar a funcionar. E aí sai para o mundo distribuindo dólar. Por isso que o dólar está tão baixo aqui. Porque os americanos introduzem dólar na nossa economia. Através das suas empresas. Todos os economistas mais sérios, como o próprio Delfim Neto, para citar um reacionário, dizem que a paridade ideal do real com o dólar americano deveria ser $1 no mínimo valendo R$3. Mas por que está doido? É porque, pelas leis do mercado, eles introduzem dólar na nossa economia e, havendo mais dólar, a taxa de câmbio baixa. Mas é real. E qual é o efeito disso? Que nós financiamos com a nossa compra os déficits deles. E a indústria brasileira não consegue mais vender para fora. Nem a Marco Polo daqui. Por quê? Porque estando o dólar baixo, a receita da venda em dólar vai resultar em reais muito baixos. Terceiro mecanismo que eles têm de ir controlando então eles estão indo de país em país tentando fazer acordos de livre comércio com os governos mais fracos. Então já tem com o Chile, já tem com a Colômbia, já tem com o Panamá, que é uma colônia deles. E agora, o Peru, eles não têm um TLC. Mas aí como é que eles fizeram? O povo elegeu o Mala contra o neoliberal do Fujimori? Tá bem. Então o que eles fizeram? Fizeram um acordo do Pacífico e atraíram o Peru. Então, semana passada, vocês viram na televisão, reuniram lá os 4 patetas dos americanos, o presidente do México, o presidente da Colômbia, o presidente do Peru e o presidente do Chile. Aliás, a foto é patética, está no Jornal Brasil de Fato dessa semana, que os 4, inclusive, se vestem igual. O penteado é o mesmo. Eu acho que até o sotaque em inglês deve ser o mesmo. Os 4 patetas dos americanos. Porque esse é o papel deles. Eles assinaram o Acordo do Pacífico, ou seja, são países que estão no Pacífico, e o Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos, que é, na verdade, abrir mercado para as empresas dos Estados Unidos. Bem, e há uma ofensiva também dos Estados Unidos do ponto de vista militar. Vocês devem ter visto pelos noticiários que eles recriaram a 4ª Frota Naval, que só opera no Atlântico Sul. Eles tinham, nas ditaduras militares, eles tinham desativado. Não, os milicos cuidam dos nossos interesses. Não precisamos nós gastar dinheiro com navio. Agora, depois do Taves, eles recriaram a 4ª Frota, que tem 70 embarcações. E tem 15 mil soldados embarcados. Ficam só aqui na América do Sul, cuidando. Se o Grêmio ganhar da Argentina, eles invadem. Qualquer motivo vai ser motivo. Não? E também faz parte das ações militares deles o golpe que eles deram em Honduras. O presidente Zelaya foi sequestrado de pijama e levado para uma base aérea norte-americana. Lá botaram uma calça de milico, daí levaram para Costa Rica. Ou seja, um negócio, coisa de filme, né? Que não se via há algum tempo. E agora o que fizeram com o bispo Lugo foi a mesma coisa. Só faltou botar de desculpa que eles tinham filhos. O bispo não pode ter filho, então derruba. Mas é óbvio que foi uma armação que a CIA aprontou, criaram lá um conflito que não tem nada a ver, e em 48 horas derrubaram o pobre do bispo. Para atender os interesses da Monsanto e da Bunge. Aparentemente. E por trás é porque no Paraguai está a segunda base de comunicações que os Estados Unidos têm no continente. Se vocês olharem para o nosso continente dentro do planeta Terra, eles têm uma base militar no Panamá, que é bem no Equador, onde estão instaladas as parabólicas para os satélites de comunicação. E aqui na região sul eles não tinham nada, em função desses governos.
eles instalaram no Paraguai. Então, com a instalação da base de comunicação militar dos Estados Unidos do Paraguai, eles completam com as parabólicas o sistema de comunicação para ouvir todos os celulares de vocês quando eles quiserem. Se alguém de vocês tiver algum nome meio terrorista, assim, Stedley, não, Stedley não, porque pode pegar um rico, né? Algum outro nome aí meio Assafat, meio árabe assim, já eles botam lá um código no computador e ficam monitorando todas as conversas do pobre Assad no seu celular. Como agora, um agente da CIA revelou. Bom, como é que o Estado escuta o telefone de todo mundo aqui na América do Sul? Através dessa base de comunicação que eles instalaram no Paraguai. Não é para invadir nada, é só para botar as parabólicas e os satélites deles. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses mecanismos de controle tecnológico que já alcançaram, vou dar uma sugestão para vocês, que sexta-feira passada eu tive o privilégio de ser convidado para fazer uma visita no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está instalado lá em São José dos Campos e que controla todo o sistema espacial brasileiro, que envia satélite, inclusive com a China. E qual não foi a minha surpresa quando o diretor, que me recebeu muito generosamente, é aqui de Caxias, o Leonel Perondi. Então é um dos grandes cientistas que nós temos mais um orgulho para Caxias. E Spalin, ele é afiliado ao PT. Só por isso ele é diretor do INPE, né? Mas é um grande cientista. Então vocês convidem o Perondi aqui, ele aproveita, vem visitar a Nona e dá uma palestra para vocês para explicar como hoje a ciência do meio espacial está tão desenvolvida que eles te tiram uma foto de você mijando e dão a marca do papel higiênico ainda na foto. Ou seja, é um negócio orwelliano, para me exibir aqui um pouco. Coisa que ninguém imaginava que isso pudesse ser possível. Mas fica aí uma sugestão, trazer um caxiense aqui para dar uma palestra sobre o nível de desenvolvimento tecnológico espacial, que é um grande cientista. Sim. Então os americanos retomaram a iniciativa econômica, militar e o dólar. A Dilma está sentindo isso, por isso que de vez em quando ela dá uma de valentona e diz, estão especulando com o dólar aqui no Brasil, eu não consigo mais controlar a inflação. Claro, não. Se não controlar o dólar, e infelizmente, aqui no Brasil, o dólar não tem controle do governo. Ao contrário da Argentina, por exemplo, de outros países, que o governo controla a moeda estrangeira. Aqui no Brasil não, é o mercado que determina. Ao ponto que a classe média brasileira está gastando, anotem, 15 bilhões de dólares por ano em turismo. 15 bilhões de dólares por ano a classe média está gastando em turismo. Vai lá no banco, compra em dólar e vai para o exterior gastar. Em vez de comprar jaqueta de couro feita nos curtumes aqui distância, ela prefere comprar em Miami, para poder se exibir depois na festa. Olha, essa minha cadeira eu comprei em Miami, tá vendo? Nós temos uma classe média de merda, né? Devia ser classe média. Bom, as palavras estão sendo da palestra aí. Como é que é? As palavras estão sendo da palestra. Não é esse o motivo. Mas você não enganou ninguém, né? Era a integração da América Latina. Isso aí. Tá bom. Não era nenhuma pregação salvar almas. Tá bom. Sigo. Então esse é o projeto que está em curso. Projeto de recolonização da nossa economia, que os Estados Unidos é que está operando. Segundo projeto, é o projeto da ALBA, que o Chávez era o principal porta-voz. Ou seja, buscar a solução dos problemas da América Latina através de uma integração latino-americana, em que fossem rompidas as barreiras entre nós, porém, sem os capitalistas americanos.
E esse projeto da ALBA, ele tem várias nuances já. A primeira nuance é que há um acordo entre países, entre governos. 7 países participam formalmente da ALBA, desse acordo bolivariano, que na verdade não é acordo, é Aliança Bolivariana de Integração dos Povos das Américas. Esse é o nome formal. E, por exemplo, entre esses 7 países, Venezuela fornece petróleo a todos eles pelo preço de custo, que está hoje $13. Então, Nicarágua, Cuba, Bolívia compram petróleo da Venezuela e, em vez de pagar $100, como está no mercado internacional, pagam $13. Isso é uma integração econômica entre nós. Para que nós vamos explorar? Não? E também está em curso entre esses países a criação de uma moeda comum, que tem o nome de Sucre. Não é em relação general, Sucre, da época da anticolônia, mas é uma sigla de um sistema único de conversão de moeda. Também está em curso, da qual o Brasil, inclusive, é signatário, a construção de um banco, Banco do Sul, para se contrapor ao FMI. Até porque, abro parênteses, mesmo quando os nossos países conseguem ter reservas em dólar, como é o caso brasileiro, que já tem $300 bilhões em reserva, onde é que vocês acham que estão esses $300 bilhões? Em algum cofre do Banco Central de Brasília, daí chega um Boeing carregado com os malotes? Não. Esses dólares da reserva brasileira estão depositados em bancos em Nova York, da qual o Brasil não só não recebe juro, como tem que pagar 2% por ano por eles zelarem os dólares. É o custo de guarda dos dólares. Mas isso é uma vergonha, é um absurdo. O Brasil deixa lá parado 300 bilhões, paga uma taxa de zeladoria e depois vai no mercado e pede emprestado para os bancos, para a economia funcionar, que é a taxa Selic, de 7,5% ao ano. Então, qual é a proposta do Banco do Sul? Não, todas as nossas reservas, primeiro vamos tirar de dólar, vamos botar em Sucre, e vamos deixar depositado aqui na América Latina, para não acontecer o que aconteceu com o Iraque, com a Líbia, com o Irã. Na primeira briga com os americanos, o que os americanos fazem? Vão lá no banco e sequestram o dinheiro. E dizem que aquele dinheiro é fruto de não sei o quê, e roubam. Os Estados Unidos roubou a reserva do Iraque, roubou a reserva da Líbia e está roubando as reservas do Irã. Tanto é que, depois desse confronto com o Irã, e a essa raiva que vocês tinham do Ahmadinejad, é porque o Ahmadinejad botou todas as reservas do Irã em euros, depositados na Suíça. Aí os americanos, claro, como é que nós vamos pegar os iranianos agora? Só se invadir. E aí custa caro, né? Não? Porque é uma civilização persa com 70 milhões de habitantes. Não? Que não vai ser o passeio deles entrarem aí na Síria, como estão fazendo agora, que tem 8 milhões de habitantes. Bem, então o projeto da ALBA, ele tem essas várias nuances. Tem uma nuance institucional, de governos, tem nuances econômicas, tem nuances energéticas, que é praticada pela Petrocaribe, né? Então eles criaram essa empresa petroleira comum, que se chama Petrocaribe, que abastece os países de petróleo a preço de custo. E isso que salvou Cuba e Nicarágua. Senão eles estavam fritos, pagando o petróleo a $100 no barril, estavam falidos. E há um outro componente, que esse é o papel dos movimentos sociais, que nós dizemos o seguinte: o projeto da ALBA, ele não pode ser apenas um projeto de integração econômica, institucional e governamental. Ele tem que ser também um projeto de integração popular. Só que para ser popular, não é papel dos governos, é papel do povo.
Então, os movimentos sociais de toda a América Latina, e inclusive Estados Unidos e Canadá, nós criamos uma articulação, da qual fazem parte 30 países, em que os movimentos sociais estão nos reunindo e nos integrando, para desenvolver ações que, na nossa concepção, representem integração popular, de maior unidade entre os povos. Não? E nesse sentido, por exemplo, o governo da Venezuela nos ajudou com os recursos e nós fundamos a Alba TV, que é uma TV comunitária para toda a América Latina. Na Venezuela e nos países da Alba entra a cabo e nos outros países pela internet. Mas é um canal de televisão dirigido pelos movimentos sociais, que inclusive às vezes falam mal do governo. Porque o papel do movimento social não é puxar saco de governo, mesmo que seja de esquerda. Na democracia popular, o que vale é a verdade. Não importa a quem doa. Não? Então, se vocês entrarem na internet lá e acompanharem a Alba TV, vão perceber que há muitos programas que criticam o próprio governo. E há outros programas que foram iniciados por governos, mas que não têm a capilaridade para chegar em todos os países. Por exemplo, o programa de alfabetização de adultos que os cubanos inventaram, que é o programa Sim Eu Posso, que nós estamos aplicando como MST aqui no Brasil, por exemplo. E o programa Sim Eu Posso é uma invencionice cubana genial, na minha opinião, embora não seja pedagogo, porque eles misturaram Paulo Freire com a televisão. E criaram uma metodologia em que o cara aprende a ler e escrever pela televisão, em capítulos, em 65 capítulos de uma novela. Então, qualquer um de nós aqui, mesmo não tendo formação pedagógica, nós poderíamos formar um grupo de trabalhadores no nosso bairro, na nossa escola, não sei aonde, aplica aquele método e alfabetiza as pessoas. E foi esse método que permitiu a erradicação do analfabetismo na Venezuela, na Bolívia, de uma maneira muito rápida. Não? Bom, mas e aqui no Brasil? O governo brasileiro não tem o mínimo interesse em botar dinheiro nisso. Então, se os movimentos sociais não começarem a fazer um programa de alfabetização de adultos, ninguém vai fazer. Na Argentina, a mesma coisa. No Chile, menos ainda. Então, os movimentos sociais é que precisam agarrar esses processos e que são de integração. Então, nós, alfabetizar uma metodologia cubana brasileira pela televisão, mas feito pelo povo. Assim como nós consideramos uma iniciativa muito importante esses cursos latino-americanos que ajudam a formar profissionais para o povo, que é o sistema da ILAN. A ILAN é a Escola Latino-Americana de Medicina. Já formou 15 mil médicos filhos de pobres. Mais de 700 brasileiros. Aliás, eu vivo repetindo em todo lugar que eu vou. Tem mais negros brasileiros estudando medicina em Cuba do que em todas as faculdades de medicina do Brasil. Porque aqui no Brasil, para negro entrar na faculdade de medicina, só se passar pão de arroz. Que mesmo os filhos do Joaquim Barbosa não entram. Tá? Então, pobre, conseguir ser médico, meu filho agora se formou médico. Ficou 3 anos fazendo vestibular, trabalhando para conseguir passar na Unesp. E assim, a maioria dos pobres do Brasil. Então, difundir a ELAN, que agora está em Cuba, está na Venezuela, levar estudantes dos nossos países para estudar medicina lá, é um ato de integração popular. É um tapa na cara da burguesia quando volta um preto brasileiro de jaleco branco escrito Dr. José da Silva. Porque a burguesia não quer se consultar com negros. Mas os negros brasileiros não vão consultar a burguesia, vão consultar os pobres. Para isso é que eles se formaram. E isso é uma tarefa de integração popular, que é o esforço de vários países
para resolver o problema dos outros. Bem, nesse marco da ALPA também tem o esforço da Telesur, embora a Telesur é mais institucional, porque é uma televisão pública, não é governamental, mas é pública, lá da Venezuela, e que transmite para todo o continente. E, finalmente, no campo da ALPA, há um esforço, até pela genialidade do Chávez, que não era nada sectário, de ir construindo instrumentos institucionais anti-imperialistas. Então, todo mundo está vendo aí que a OEA está defunta, apodrecida, porque é um instrumento de manipulação dos Estados Unidos. Então, o Chávez primeiro construiu as condições para criar a UNASUR, que é a União das Nações da América do Sul, e isso já se contrapõe aos americanos. E em seguida, há 2 anos atrás, eles conseguiram organizar o CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, sem os Estados Unidos e o Canadá. O CELAC é a alternativa da ALPA para a OEA. E assim está sendo. No CELAC tem todos os países, menos Estados Unidos e Canadá. Na OEA, Cuba não quis voltar e Honduras foi expulsa. Então a CELAC já é mais representativa para a América Latina do que a própria OEA. E eu vou me exibir aqui um pouco. Eu fui convidado, claro, em nome do NFT, não é nenhum valor pessoal, para ir na posse do Correia, que foi um dos motivos que eu não pude vir da outra vez. E o Correia, no discurso de posse dele, apontando o dedo para o embaixador americano que estava sentado assim como você, assistindo, disse: quero avisar de público e de viva voz o senhor embaixador dos Estados Unidos. Se vocês não mudarem a política com a OEA, eu, em nome do povo do Equador, vou sair da OEA. E o primeiro sinal, se vocês quiserem mudar, é que a sede da OEA tem que sair dos Estados Unidos. E se vocês não tiverem nenhum prédio, eu ofereço um prédio aqui em Quito para vir funcionar a OEA. Mas, assim que ele devia ser os presidentes, né? Eu acho que na primeira vez que não veio foi devido à morte do Chávez. Bem, então esse é o âmbito do segundo projeto, que é da ALPA, que se contrapõe aos interesses dos Estados Unidos. E há um terceiro projeto, que está no meio dos dois. Por isso que até nem tem nome, nós chamamos até de Projeto 2. Que é um projeto de integração capitalista. Ou seja, é um projeto hegemonizado pelas burguesias internas aqui do continente, que tem contradições pontuais com os Estados Unidos, que, portanto, querem disputar, se quiserem usar uma terminologia da economia política, querem disputar a mais-valia com os americanos. Não querem entregar de graça para os americanos a nossa riqueza, mas querem manter a integração no âmbito capitalista. Ou seja, para eles ganhar dinheiro, não para melhorar de vida as condições do povo. E esse projeto, ele está representado justamente por essas empresas, pelas grandes empresas que nós temos aqui, de uma burguesia interna, que até a nível de continente elas estão meio que divididas. Por exemplo, nas comunicações, quem controla as comunicações como empresa interna é os mexicanos, o Slim, que por sinal é o homem mais rico do mundo hoje. Então o Slim é dono da Vivo, controla as comunicações no México, na Colômbia, no Haiti, até lá na Venezuela eles têm a venda de celular. Então é claro que o Slim do México disputa com os interesses americanos na área de comunicação. Na área de construção civil, as empresas brasileiras, o Odebrecht, o AS, né?
São tão poderosos que compraram até o Grêmio. Agora, felizmente, as forças populares gremistas se levantaram e vão romper o acordo com a OAS. Né? Aproveitando que o ACM morreu, que era o verdadeiro dono da OAS. Então, aqui no Brasil, as empresas de construção civil, elas se destacam a nível da América Latina e têm ganho várias concorrentes de construir hidrelétrica. Inclusive, lá na Venezuela, como não há uma burguesia de construtoras na Venezuela, e o Chávez queria fazer o metrô, queria fazer hidrelétrica, ele teve que apelar para as empresas brasileiras. O Porto de Havana está sendo construído pela Andrade Gutierrez. É porque os cubanos não têm capacidade tecnológica para construir um porto moderno. Então vai lá uma empresa brasileira. Bom, é melhor que seja um brasileiro do que seja uma empresa de Miami, né? Que é capaz de botar uma bomba lá nos navios. Bem, então perceberam as nuances? Na área, por exemplo, de celulose e de previdência social, a burguesia que está controlando isso na América Latina são os chilenos. Vieram aqui comprar a Aracruz quando faliu aqui em Guaíba. Ou seja, nós gaúchos já estamos pagando para os chilenos. Porque a Aracruz entregou aqueles 300 mil hectares que tinha plantado de eucalipto que nós era contra, agora é dos chilenos. Lá, que tem a indústria em Guaíba. Os argentinos se destacam na área do agronegócio, da agroindústria. Então, eles têm várias empresas, fábrica de trator, moinhos, espalhados aí pela América Latina. Então, há uma divisão entre as burguesias latino-americanas e elas têm contradições com os Estados Unidos. Então, elas estão defendendo um projeto de integração continental, porém capitalista. Mete povo aí no meio que dá azar. Tá? Então, esse é o projeto 2. E, evidentemente, que nesse projeto 2 de integração capitalista, essas empresas têm muita influência nos seus governos locais. No governo da Argentina, no governo chileno, no governo brasileiro, no governo peruano, no governo colombiano, e assim por diante. Por exemplo, veja como é detalhe, mas é importante como muda. O governo Uribe era um governo fascista e pró-americano. Então, tinha uma política de repressão completa lá na Colômbia. Chegaram a ter 15 mil presos políticos há 3 anos atrás. Agora, com o Santos, é uma outra burguesia. É essa burguesia interna, que tem contradições com os americanos. Então, diz para os americanos, alto lá, não é bem assim. Então, o governo Santos não é a mesma coisa que o Uribe. Ele diminuiu a repressão, ele aumentou o investimento para as empresas colombianas, ele refez acordos com a Venezuela, ou seja, ele meio que deu uns cotovelaços nos americanos e se distanciou dos americanos. Agora, o governo colombiano é popular? Não, evidentemente. É um governo que representa hegemonicamente os interesses de uma burguesia interna colombiana, que quer ganhar dinheiro, mas com a produção, com o negócio. E não só com a repressão ou narcotráfico, como ela, o Uribe. Bem, então, para ir encerrando, a conjuntura da América Latina, hoje, ela está dependente dessa correlação de forças que se armou entre os 3 projetos. De um lado, o projeto de recolonização do continente, que interessa aos Estados Unidos. No meio, um projeto de integração capitalista das burguesias internas. E mais à esquerda, o projeto ALBA, que é, digamos, hegemonizado por aqueles 7 países, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Bolívia, Equador e 2 ilhas lá no Caribe. Daqui para dentro, o que nós estamos assistindo? É uma luta política e ideológica permanente entre os 3 projetos. Não? Por exemplo, nessa área de comunicação e televisão, os americanos têm o controle absoluto das televisões dos países capitalistas. Criaram até um instituto para articular as televisões que se chama Instituto Millennium. E não por acaso, a sede da entidade funciona dentro da Globo, no Rio de Janeiro.
Mas qual é o papel do Instituto Milênio? Articular todos os programas de televisão pró-americanos. Já a ALBA tem a Telesur. E o Projeto 2 não teve força suficiente, nem sequer para implementar televisões públicas. O exemplo é aqui do Brasil. Eu acho que a TV Brasil estaria inserta nesse Projeto 2. Ter uma televisão pública, nacional, que representaria os interesses do Brasil, inclusive criar a TV Brasil Internacional. Mas virou uma merrequinha. Ninguém assiste. Ou seja, ela não conseguiu disputar ideologicamente diante da força da Globo e não teve a coragem da Telesur de ser anti-imperialista. Então ficou uma geleia geral, estilo a classe média brasileira. Bem, nas eleições, a cada ano, quando tem as eleições para presidente, esses 3 projetos se enfrentam em todos os países. Na eleição do Chile, se enfrentaram esses projetos. Ganhou o projeto dos americanos com Pinheira. Na eleição do México, se enfrentaram esses projetos. Ganhou o projeto dos americanos. Na eleição da Colômbia, se enfrentaram esses projetos. E a ALBA tinha a Piedad Córdoba. Ganhou o projeto 2, o Santos. Na eleição paraguaia, se enfrentaram esses projetos. Os países da ALBA apoiaram o Lugo. Ele ganhou a eleição. Aí depois eles foram, o projeto 1 e deu golpe. E hoje, a direita paraguaia, aliada dos Estados Unidos, retomou o poder com os colorados. Embora o atual presidente do Paraguai, que vai tomar posse em agosto, está proibido de entrar nos Estados Unidos. Porque é reconhecido pelos americanos como chefe do contrabando no Paraguai. Então esse é o novo presidente. Pelo menos ele vai institucionalizar o contrabando. Mas para os americanos também não interessa tanto assim escrachar, né? Até porque uma das, por exemplo, das empresas que mais perde dinheiro para o contrabando, por exemplo, é a British American Tobacco, que é mais conhecida como Souza Cruz. Bem, então essas são as contradições. E aqui no Brasil também, nas eleições do ano que vem, nós vamos ter o enfrentamento. Não sei se o projeto ALBA vai ter algum candidato. Mas pelo menos entre o projeto 1, que é os tucanos, e o projeto 2, que é o governo Dilma, na minha opinião, representaria as forças que ainda defendem o projeto 2. E há pontos, para vocês verem como nem tudo é branco e preto, né? A luta de classes não é igual às cores. Não é igual. Opa, viu os americanos o que fazem? A luta de classes não é assim tão clara igual são as cores, preto e branco, azul, vermelho, né? Elas se misturam. Então, por exemplo, há iniciativas na América Latina que o projeto 2 se junta com o projeto ALBA. Por exemplo, na Unasur. Por exemplo, no Banco do Sul. O Brasil, como política geral, está no projeto 2. Mas no Banco Sul, ele aderiu à ALBA. Então isso é positivo. No entanto, em outros projetos que interessam os americanos, o Brasil também aderiu aos americanos. Por exemplo, a intervenção militar no Haiti. Isso é um projeto dos americanos para controlar os haitianos. Aí o Brasil aceitou seu papel de capitão do mato, de ir lá coordenar as forças lá. Ou seja, é a aliança do governo brasileiro com o projeto 1. Mas quando a Dilma vai lá na posse do Maduro, sendo que os Estados Unidos ainda não reconheceram Maduro, ela se alia com a ALBA e diz, não, esse é o meu homem aqui na Venezuela. Para assuntos institucionais. Então, vocês notem como é contraditório, né? A única coisa é os dois polos, esses sim não se juntam, o projeto 1 dos americanos e o projeto ALBA. Mas quem está aqui no meio, às vezes se alia com o projeto 1, às vezes se alia com o projeto da ALBA. E assim vai ser as eleições
daqui para diante. Para encerrar, por exemplo, a eleição do Chile, que vai ser uma das próximas agora em novembro, a Bachelet volta a ser candidata, tomara que ganhe, mas ela é representante do projeto 2. Tá? A direita vai sair com um projeto próprio de apoio aos americanos. Tá? Então vai ficar claro. No Peru, nós elegemos o Humala como representante do projeto 2, com apoio do Chávez, e agora ele se bandiu para o projeto 1, quando assinou o Acordo do Pacífico. Vejam como é complicado. Tá? E o Lugo só caiu porque, embora tivesse sido eleito para o projeto 2, estava sinalizando que queria entrar na ALBA. Até porque seria a solução para o Paraguai. Vocês imaginam, o Paraguai entraria na ALBA, abriria o comércio para os países da ALBA e receberiam o petróleo a preço de custo. Então resolveria os problemas energéticos do Paraguai. Quando os americanos perceberam essa proximidade do Lugo com o Chávez, está na hora de cortar o umbigo e deram o golpe em 48 horas. Bem, então, companheiras e companheiros, desculpem por ter me alongado, mas esses são alguns elementos que caracterizam a conjuntura do tema da integração da América Latina. Muito obrigado pela atenção.